Ah, então voltei. Vamos lá com a nossa história. Então vou lá, vou dar uma lidinha aqui no livro. Saturnino Pereira, vou dar uma resumida, tá, gente? Saturnino Pereira era uma pessoa do bem. Ele era amoroso com os companheiros mais humildes, né? Ele era amoroso com todas as pessoas. Ele era a caridade em pessoa, era muito bondoso. Onde houvesse dor a consolar, aí estava ele lá de plantão ajudando. E no trabalho ele era um amigo fiel e sempre otimista. Então, na maioria das dificuldades da vida, ele estava sempre com um sorriso generoso. E por isso mesmo, um dia, quando ele foi vítima de um acidente no trabalho, estava com a mão sangrando, né, junto a uma máquina que ele trabalhava, que machucou lá, que ele se machucou, todas as atenções se viraram, se voltaram, né, a favor dele. Todo mundo ficou assim muito triste, não é? Todo mundo ficou amargurado de ver ele naquela situação. Ele foi ferido muito gravemente, né? E aí os colegas dele logo socorreram ele para estancar o sangue que escorria em bica, muito sangue, né? E o chefe dele, que gostava muito dele, o chefe lá da tecelagem, foi muito solícito, levou ele para um hospital, um dos melhores hospitais da região, e lá ele foi operado da mão. E o cirurgião, então, quando terminou a cirurgia, foi procurar lá o chefe dele e falou assim: olha, felizmente o Saturnino perdeu só o polegar, só o dedo polegar. Embora todo o braço direito dele estivesse ferido, traumatizado, mas os médicos conseguiram reconstituir e que ele então em breve ficaria bom, mas sem o dedo, o polegar. Então as pessoas começaram a questionar: como é que pode acontecer um acidente desse, um desastre desse com um homem tão bom? Tem tantos criminosos por aí que não acontece nada com eles, e justamente o Saturnino, que ajuda tantas pessoas, foi ser vítima de um acidente desse. E teve até quem falasse assim: ah, que adianta uma religião? Ele cumpre tão bem a religião dele, faz caridade e tudo mais. Saturnino era espírita, tá? Ele era um espírita assim convicto, ele levava muito a sério o seu ideal espírita. E aí as pessoas começaram a questionar: nossa, ele é espírita, faz tanto bem para os outros, ele vive para os outros, né? Ele faz tanta caridade, é um herói anônimo. Então por que que isso foi acontecer com ele? Que injustiça! Por que será que Deus faz esse tipo de coisa? Todo mundo começou a questionar Deus, né? Então, o Saturnino foi embora para casa, tal. E aí, quando foi à noite, ele foi com a esposa dele para o centro, né? Ele não ia trabalhar naquele dia, mas ele foi para o centro. E era uma sessão íntima, poucas pessoas, tal, tinham cerca de 10 pessoas naquela sessão. Então o Saturnino ficou lá participando dos trabalhos, tá? E quando chegou no encerramento dos trabalhos, o dirigente do trabalho, dirigente espiritual, portanto, assim, o espírito, né, através de um médium, né, dirigiu-se bondoso a ele, dizendo assim: Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil, porque ele estava muito triste por ter perdido um dedo, né? Aí o espírito falou para ele assim: o pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia. Toda vez que nos apresentamos assim em condições para o desagravo, né? Se nós somos pessoas boas, né? Nós somos alvos da misericórdia de Deus. Você hoje, nesta encarnação, demonstra que é uma boa pessoa e você hoje está muito abatido, muito abatido. Mas você não tem motivo para ficar abatido. Sabe por quê, Saturnino? Porque há 80 anos atrás, você era um poderoso sitiante no litoral brasileiro e certo dia, porque um empregado seu que estava doente e não pudesse trabalhar direito com as próprias mãos, você obrigou esse seu empregado a triturar o braço no engenho rústico, engenho de cana. Ele era um patrão há 80 anos atrás desse acontecimento com ele, né? E ele obrigou então esse empregado a colocar o braço na moenda lá no engenho rústico, né? E o rapaz teve o braço moído. E então, quando Saturnino morreu,
Durante muito tempo ele ficou no plano espiritual, perturbado, né? Ele ficava com aquele ato dele, mal que ele tinha feito, na mente, né? Então, ele pediu para nascer numa existência humilde, que ele trabalhasse numa empresa e que ele viesse a perder o braço mais útil dele, que era o braço direito, que ele viesse a perder esse braço. E o Espírito falou assim, mas Saturnino, você desde a mocidade, quando você conheceu a doutrina espírita, você começou a trilhar o caminho do bem, e você fez tanta caridade, você tem trabalhado tanto no bem, que hoje você deveria perder o seu braço. E você perdeu apenas um dedo, pelo bem que você fez. Então, alegre-se, meu amigo. Você hoje está pagando em amor aquilo que você fez lá atrás de injustiça. Você se empenhou em cumprir a justiça divina. E você amou e ama o seu próximo. Você trabalha a favor do seu próximo. Então, ouve por bem, ao invés de você perder o braço todo, você perder apenas um dedo. Então Saturnino chorou em lágrimas de conforto, apaziguamento e alegria. Então, quando Jesus afirma que quem usa a espada com a espada perecerá, ele refere-se ao fato de que receberemos de volta todo o mal que praticarmos em sofrimentos correspondentes, não necessariamente idênticos. Não necessariamente idênticos, porque se utilizarmos do amor, nós receberemos de forma mais branda, porque nós já estamos auxiliando o próximo através do amor. O amor cobre a multidão de pecados, ou seja, cobre a multidão dos nossos erros. Porque como eu já falei para vocês, talvez, não sei se falei para essa turma, em hebraico não existe a palavra pecado, existe a palavra errar o alvo. Então, quando nós lemos na Bíblia pecado, nós devemos ler assim, errar o alvo. Então, quando Jesus disse que o amor cobre a multidão de pecados, Jesus está querendo dizer assim, o amor cobre o tanto de erros que nós tivemos. Então, ele, Saturnino, amou o seu próximo. Então, no dia que ele deveria perder o braço, ele perde um dedo. E ele ia continuar, então, o seu resgate com um dedo a menos, praticando a caridade, praticando o amor. E outra história, também real, contada pelo irmão X, lá no livro Contos e Apólogos, a lição 23, chamada Dúvida e Resgate. Também vou aqui contar para vocês para o nosso encerramento, para vocês verem também sobre um outro ângulo, a lei de causa e efeito, que muitos chamam de lei de ação e reação. Então vamos lá, na antevéspera do Natal de 1856, Dona Maria Augusta Correia da Silva era uma senhora de extensos haveres e ela retornava à fazenda às margens do Rio Paraíba. Ela tinha uma fazenda às margens do Rio Paraíba. E então ela tinha passado quase um ano repousando na corte, né, de férias. Então ela estava retornando para essa fazenda, acompanhada de numerosos amigos que lhe desfrutariam da hospitalidade, né? E ela era muito orgulhosa. Então estava uma tarde muito chuvosa e escura, e ela sentou-se então ali na sua cadeira, né? E todos os escravos vinham e para dar as boas-vindas a ela, pedir a bênção a ela. E ela recebia a todos com bastante desprezo, né? Dando lá sua complacência, né? E cada servidor, então, ia fazendo isso e tinha, então, e eles falavam assim, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sinhazinha, né? E ela falava, louvado seja, e já despachava, né, a pessoa, né? E aí tinham lá todo aquele monte de pessoas velhinhos, de cabeça branca, homens rudes, mulheres sofridas, desfiguradas, moços e crianças, escravos, também vinham tudo lá e dar boa-vinda para ela. Mas tinha uma moça, uma jovem mestiça, recuada, um pouco mais distante, com duas crianças no colo, né? Com duas crianças no colo, estava ali mais distante um pouquinho. E depois de todo mundo, então, chegou a vez dela, né? Então a fazendeira se levantou toda assim empertigada, né? E chamou a moça para junto, chamou o capataz dela para perto dela e ficou ali cochichando com ele, conversando com ele.
E aí depois chamou a jovem, né? E falou assim para ela, a jovem se chamava Matilde. Falou bem assim para Matilde: Matilde, guarde as suas crias lá na senzala e vai me encontrar lá no terreiro. Nós precisamos conversar. A moça obedeceu, sem hesitação, né? E foi lá pôr as crianças, que a senhora chamou de cria, e foi pôr elas lá na senzala e voltou, né? Então lá no grande pátio ela se encontrou com a senhora, né? E a senhora falou para ela assim: acompanhe-nos, acompanhar ela e o capataz, né? E ela então foi acompanhando, né? E quando chegou então à beira do rio, né? Já estava assim, aquele tempo horrível, formando mesmo aquela chuva terrível, trovões, né? Relâmpagos terríveis, né? Então essa dona Maria, essa senhora, né? Essa dona do engenho, ela pousou o olhar dela na mestiça, lá na menina, e falou assim para ela: me diga, de quem são essas suas duas crias que nasceram na minha ausência? E a moça então não teve jeito, falou assim: é do Inhosico, sinhá. Inhosico era o filho da sinhá. E aí a sinhá falou assim: sua miserável. Xingou bastante a moça e falou assim: meu filho não me daria tamanho desgosto, é mentira sua, negue, negue. E ela disse: não, não, eu não posso, é filho dele, né? São os filhos dele. Então a sinhazinha lá ficou muito encolarizada e falou assim: nunca mais você verá essas suas crianças, essas crianças que eu já odeio desde já. Aí a moça começou a chorar, ficou desesperada, falou: por favor, não faça isso, não me separe dos meus meninos, eu não quero me separar dos meus meninos. E a sinhazinha falou: eu não quero mais você aqui, e nem essas crianças vão ser entregues para venda, eu vou vender elas. E aí a moça implorou: não, não me expulse, sinhazinha, não me expulse, eu vou trabalhar o dobro, né? E a sinhazinha só xingando a menina, só xingando a menina. Então ela falou assim, a menina falou assim, a sinhazinha falou para a menina assim: eu vou te fazer você ficar livre. E aí você vai trabalhar em outra parte para comprar as suas crianças, essas suas crias. São crias malditas. Então a menina chamada Matilde, né, que eu já falei o nome dela, ela chorou muito, falou assim: não, sinhazinha, por favor, eu dou meu sangue pelos meus filhos. Então, resumindo a história, o que Dona Maria fez, a sinhazinha? Ela indicou para o seu capataz, que chamava Paraíba, falou para ele assim, e falou para mim assim: ó, você está livre, fuja da minha presença, atravesse o rio e desapareça. Como que ela ia atravessar o rio Paraíba naquela tempestade toda? Ela falou: mas sinhazinha, eu não posso fazer isso, tenha piedade de mim, porque assim eu vou morrer e meus filhos como vão ficar? Mas a sinhazinha fez com que o capataz estalasse o chicote no lombo da Matilde, da menina, né? E aí a menina oscilou para frente, para trás e caiu no rio Paraíba. Resultado: em poucos minutos a menina se afundou na água e morreu. 100 anos se passaram deste acontecimento. Quando foi na véspera do Natal de 1956, 100 anos depois, Dona Maria Augusta Correia da Silva estava reencarnada na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais, casada e com filhos, numa casa pobre, numa vestimenta pobre. Não era mais aquela rica latifundiária, aquela sinhazinha, era uma mulher apagada pela dor, pelo sofrimento, que ajudava o marido para ganhar o pão. Sofria de todas as privações que ela fez os seus escravos sofrerem em outros tempos. E estava lá na sua casa nessa noite de Natal, o marido, ela e os filhos, quando uma chuva intensa fez com que o telhado da sua casa caísse. E aquele temporal